Eu vos saúdo, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Você que é ouvinte da palavra do Senhor, que dê uma paradinha aí para ouvir algo da parte de Deus. Talvez você esteja aí também esperando uma resposta da parte de Deus. E eu venho aqui neste momento, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo a esse vídeo. Talvez você não vai estar presente agora no momento, mas o momento que você entrar para assistir esse vídeo, ou seja, esta live, este vídeo ao vivo, eu creio que Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Eu peço que você assista até o final ao vídeo. Talvez você está esperando uma resposta da parte de Deus e o Senhor, Ele pode te dar esta resposta através da sua palavra, através daquilo que vai ser ministrado aqui para a nossa meditação. Eu estava ali meditando e sempre que eu estou meditando na palavra, o Senhor Ele sempre coloca algo em meu coração para me poder estar transmitindo para o seu povo ou até mesmo para os ouvintes que estão aí do outro lado. E eu peço que você acompanhe até o final aqui. Eu estou aqui com uma letra de um amados. Neste aparelho, louvado seja Deus. Deus ele falou muito comigo através da letra deste louvor, a qual eu estarei aqui, não vou louvar este louvor, mas eu marquei alguns pontos deste louvor que vai nos levar para a Bíblia, para alguns textos, para alguns versículos na Bíblia. E eu quero estar aqui transmitindo para você. É um louvor muito conhecido, é um louvor que ele fala no profundo da alma, é um louvor que fala conosco. É um louvor que eu creio que a letra deste louvor e aquilo que vai ser aplicado dentro deste louvor estará falando ao teu coração. Louvado seja Deus. Diz assim, meus amados, o início do louvor, ele começa assim, ó. Planos frustrados, dias nublados, me perguntam por que foi que eu sonhei. Quando eu leio essa parte deste louvor, eu vejo agora lá em Provérbios 19, 21, onde vai nos falar que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, muitas das vezes nós fazemos muitos planos, nós planejamos muitas coisas, mas nós não sabemos se aquilo vai dar certo. Nós não sabemos se está nos planos de Deus ou se está no propósito de Deus. Muitas das vezes pode até estar sim os planos que você tem ou até mesmo o propósito que você está planejando a fazer. Mas o texto vai nos falar que muito é os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Ou seja, você fez um propósito, você fez um plano, mas você tem que saber que se aquele plano não der certo, pode ter certeza que não estava dentro do propósito de Deus. Louvado seja Deus. Porque o que Deus tem é muito melhor do que aquele plano que você planejou. Louvado seja Deus. E dando continuidade aqui na parte do louvor, meus amados, diz assim, ó. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Ou seja, quando eu leio aqui essa outra parte deste louvor, eu logo vejo lá em Mateus capítulo 14, do seu versículo 24,
adiante, vamos ler aqui para nós entendermos melhor. Mateus, no seu capítulo 14, louvado seja Deus. Seu capítulo 14, o seu versículo 24 vai nos falar: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, Jesus agora tinha ordenado para que os discípulos atravessassem o mar, fosse para o outro lado. Mas nós sabemos, é bem verdade, que o texto vai nos falar que após ele chegar, louvado seja Deus, no meio do mar, vai haver ali agora uma grande tempestade. Agora o vento vai começar a se agitar ali, no meio daquele mar. E agora eu vejo os discípulos ali preocupados, nervosos, ou seja, até com medo mesmo de morrer no meio daquele mar. Louvado seja Deus. E eles ali com medo, mas eu vejo agora o momento onde Jesus ele vai aparecer para os discípulos. O texto vai nos falar agora que Jesus ele vai vindo agora sobre o mar, andando sobre o mar. E os seus discípulos agora eles vão se deparar com Jesus vindo sobre o mar. Mas o texto também vai nos falar que os discípulos eles se assustaram porque eles pensavam que era um fantasma. O texto vai nos falar que eles agora pensaram que era um fantasma. Eles também já não estavam conhecendo que era Jesus que estava vindo sobre as águas. Ei, nós vemos que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam Jesus operando milagres, eles viam Jesus fazendo prodígios e maravilhas, mas mesmo assim eles ainda não conheciam Jesus. Por quê? Porque se nós for lá em João capítulo 14, e num versículo mais adiante, eu não me recordo aonde, vai nos falar que Filipe, ele vai pedir para Jesus, para que Jesus mostrasse o Pai. E Jesus agora vai responder para Filipe: mas tu anda comigo há tanto tempo, e tu queres que eu te mostre o Pai? Tu não me conheces? Tu anda comigo há tanto tempo, tu anda com o Pai há tanto tempo e ainda não conheces? Ou seja, ele andava com Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Quantas pessoas hoje andam com Jesus, mas não conhecem a Jesus? Louvado seja Deus. Conhece a Jesus só por falar, mas não conhece a Jesus porque anda com ele, sabe que é Jesus e tem intimidade com Jesus e conhece os mistérios de Jesus e conhece realmente a Jesus. Eu vejo aqui Filipe andava com Jesus, mas ele não conhecia, ou seja, ele andava com o Pai, mas ele não conhecia o Pai. Da mesma maneira aqui agora eram os discípulos. Os discípulos ali, Jesus mandou que eles atravessassem aquele mar. E ao chegar ali no meio do mar, agora vai haver uma grande tempestade naquele mar. E agora vai vir um vento muito forte. E os discípulos agora vão ficar preocupados, os discípulos agora vão ficar aperreados. Por quê? Porque no momento ali Jesus não estava realmente com eles. Eles estavam preocupados porque estava sozinho. Mas como eles conheciam Jesus, como eles sabiam que Jesus operava milagre, e outra coisa, quem mandou eles atravessar o mar não foi qualquer um. Quem mandou foi o dono do mar. Louvado seja Deus. Talvez você está aqui na situação que esses discípulos estavam, no meio do mar, se encontra numa tempestade muito grande, se encontra num vendaval muito grande. Ei, mas deixa eu te falar, quem está no mar contigo é Jesus, quem está nesse vento forte contigo é Jesus. Foi Jesus que te colocou neste mar, neste temporal, foi Jesus que mandou este vento forte. Porque o texto vai nos falar, vai nos afirmar que foi o próprio Jesus quem permitiu o vento forte, quem permitiu aquele mar se agitar. Ei, quem permitiu esse mar se agitar na tua vida foi Jesus. Quem permitiu o vento forte na tua vida foi Jesus. Então ele está contigo. Não foi qualquer um que permitiu, não. Foi o dono do mar. Foi aquele que manda no vento. Louvado seja Deus.
Não se preocupe, porque aquele que manda no mar, ele está contigo. Aquele que manda no vento, ele está contigo. E agora ele vai, Jesus, ao se deparar com aquela situação, os discípulos com medo, os discípulos ali agitados. Pedro agora e os discípulos que estavam com ele agora vai avistar Jesus vindo ao mar, andando pelo mar. E agora eu vejo ali eles assustados. Se assustaram mais ainda porque pensaram que era um fantasma. E eu vejo agora Jesus falando para com eles: não tenha medo, porque sou eu. Aqui, no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ou seja, Jesus falou para eles: não tenha medo, é eu, Jesus. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim ele estava com medo. E nós sabemos que Pedro era uma pessoa bem difícil, Pedro era uma pessoa bem complicada. E Pedro agora vai falar para Jesus. Louvado seja Deus. Respondeu no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, Pedro agora vai indagar a Jesus para ter a certeza se realmente era Jesus ou se era um fantasma. Pediu para que Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele andar sobre as águas. Agora eu acho engraçado, interessante aqui, é que Pedro, a partir do momento que ele pergunta se é tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas. Se ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele andar sobre as águas, por que ele não confiou que Jesus iria cuidar deles, que Jesus iria acalmar aquela tempestade, que Jesus iria parar aquele vento? Por que ele não confiou antes de pedir, de indagar a Jesus para perguntar se era Jesus mesmo para que mandasse ele ir sobre as águas? E Jesus agora vai falar para Pedro: vem. Mas sentindo, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus agora disse: vem, Pedro, vem. E Pedro agora foi. Até o momento, quando Pedro coloca o primeiro pé dentro da água, que ele vê que não afunda, ele vai agora continuar. E agora Pedro sai e fica em pé ali em cima da água. E Pedro vai continuar andando. Só que o que eu acho engraçado, o que eu acho interessante nesse texto, é que Pedro ali no momento ele confiou. Ele até andou sobre as águas ele deu alguns passos sobre as águas. O texto não vai nos falar, mas ele ainda deu alguns passos sobre as águas. Mas Pedro ele ficou com medo. Louvado seja Deus. Pedro agora, o medo vai tomar conta de Pedro. Ele até estava confiando em Jesus, mas o medo agora vai tomar conta de Pedro. Ei, na nossa vida não é diferente. Talvez você está aí no mar agitado, passando por um vento forte, e você está confiando em Jesus. Você está confiando que Jesus está contigo, mas vai chegar um momento que você vai desconfiar, que você vai desacreditar que Jesus está contigo. Louvado seja Deus. É o que aconteceu na vida de Pedro. Até o momento Pedro estava confiando enquanto ele estava em pé nas águas. Mas a partir do momento que Pedro desconfiou, que o medo tomou conta de Pedro, Jesus permitiu que ele afundasse sobre as águas. Porque nós temos que confiar sem ter medo. A palavra do Senhor vai nos falar no Salmo 37, no 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós temos que entregar, a tempestade, o vento forte, entrega ao Senhor, confia que ele vai acalmar essa tempestade, que ele vai parar este vento forte na tua vida. Mas entrega e descansa. Para que ele venha trabalhar, você precisa entregar e precisa descansar. Porque se você entregar e você fizer igual Pedro, deixar o medo tomar de conta, Deus não vai trabalhar. Deus vai continuar permitindo o vento forte. A partir do momento que você entregar e confiar e descansar no Senhor,
Ele vai agir a teu favor. Ele vai entrar com providência. Louvado seja Deus. Ele vai acalmar esse vento forte que está na tua vida. Ele vai acalmar este mar que está bramando sobre a tua vida. Mas não tenha medo, entregue e confie. Assim, Pedro, ele confiou. Até o momento, Pedro confiou em Jesus. Mas depois o medo tomou de conta de Pedro. E foi aonde Jesus permitiu que ele se afundasse no mar. E Pedro agora vai pedir socorro. Mestre, me ajuda. E o texto agora vai nos falar que Jesus agora estende as mãos para levantar a Pedro novamente. O versículo 30 vai nos falar: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro sentiu o vento forte ali, ó. E ele começou a afundar, porque o medo tomou de conta dele. Louvado seja Deus. Se o medo está tomando de conta da tua vida, ei, entrega ao Senhor, calma, descansa, porque o Senhor, ele está neste barco. O Senhor, ele está contigo. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o vento forte, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas Deus me traz aqui para te falar hoje que Ele está contigo. Ele não vai te deixar sozinho neste vento forte. Ele não vai te deixar sozinho neste temporal, neste mar agitado. O Senhor, ele está contigo. E agora Pedro, sentindo medo, ele vai pedir para o Senhor: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e salva Pedro. Mas aqui no seu 31, no versículo 31 do capítulo 14 de Mateus, diz assim, ó: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, que duvidaste? Por que duvidaste? Da mesma maneira na nossa vida, Jesus, ele está falando para mim e para você. Homem de pouca fé. Ei, talvez você está passando no mar agitado, mas a tua fé está pouquinha. Você já não está mais confiando, você já não está mais, aleluia, não entregou verdadeiramente nas mãos do Senhor. Talvez você até entregou, mas você não está confiando, ou até mesmo você não descansou. Mas Jesus me traz aqui hoje para te falar: entregue e descanse, porque Ele vai acalmar este mar. Ele vai acalmar este vento forte que está passando na tua vida. Louvado seja Deus. E Jesus fala para ele: homem de pouca fé. Jesus está falando para alguém neste dia de hoje, para você homem, para você mulher. Que pouca fé é essa? Se tu entregou, descansa. Descansa, recebe a resposta da parte de Deus hoje para a tua vida. Descansa, porque Ele vai acalmar este mar, aleluia, agitado. Ele vai acalmar este vento forte que está sobre a tua vida. Deus me traz hoje aqui, nesse dia de hoje, para falar para você que está aí ouvindo, que pediu uma resposta da parte de Deus. Descansa, descansa, meu filho, descansa, minha filha. Eu estou neste mar forte, agitado, eu estou neste vento, eu vou acalmar. Descansa. Essa é a resposta que Deus te traz nesse dia de hoje, que você pediu para Deus. Louvado seja Deus. O versículo 32 vai nos falar: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Louvado seja Deus. E após Jesus agora subir para o barco, quando eles agora sobem para o barco, quando Pedro sobe para o barco, Jesus agora vai acalmar o vento. Jesus agora acalma aquela tempestade sobre a vida de Pedro. Ei, quando você entregar e confiar, o Senhor, Ele vai acalmar essa tempestade. O Senhor, Ele vai acalmar esse vento forte que está na tua vida. Mas é necessário você confiar. Não só entregar, mas confiar também. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui para mais uma parte do louvor, meus amados. Que diz assim, ó: me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê. Ou seja, quando eu vejo agora essa outra parte deste louvor, eu vejo agora lá em Lucas capítulo 5,
Vamos voltar aqui, meus amados, para que você venha entender. Lucas capítulo 5. Louvado seja Deus. Lucas, no seu capítulo 5, a partir do seu versículo 1 ao versículo 4, diz assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genesare, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. O versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Sobre a tua palavra, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, quando nós lemos aqui a outra parte do louvor que vai nos falar, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê. Ou seja, Pedro aqui e os seus amigos, eles tinham pescado a noite toda, como o texto vai nos falar. Mas ele vai falar para Jesus: pesquei a noite toda, mas não apanhei nada. Porque Jesus deu uma ordem para que ele fosse, lançasse a rede novamente, para que ele pescasse. E agora ele vai indagar a Jesus, mas ao mesmo tempo ele vai obedecer a Jesus. Ele fala para Jesus, ele responde: Mestre, trabalhei a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Ou seja, ele até, louvado seja Deus, ele até respondeu a Jesus que não tinha apanhado nada, mas ele obedeceu a Jesus e lançou. E o texto vai nos falar que após ele lançar a rede, ele foi obediente. Após ele lançar a rede, veio tanto peixe dentro da rede que eles tiveram que chamar os amigos que estavam no outro barco para ajudar a puxar a rede, porque não davam conta de puxar. Ou seja, não cabia tanto peixe ali dentro do barco deles e a rede era muito pesada. Então eles tiveram que chamar os amigos do outro barco que estavam com eles ali pescando, para ajudar a puxar a rede. Louvado seja Deus. O que eu entendo com isso daqui é que Jesus ele está falando, ele está te ensinando, como o louvor vai nos falar aqui, ó. Ele está te ensinando a perceber, me ensinando, ou seja, está me ensinando a depender, me ensinando a confiar. Ele estava ensinando a Pedro aqui, louvado seja Deus, ele está nos ensinando a depender dele, a confiar nele. Ele está ensinando a você, ele está me ensinando a depender do Senhor, a confiar. Ei, confie mais no Senhor. Louvado seja Deus. Quando é hora de parar, não parar de avançar. O Senhor está falando nesta tarde de hoje, nesta manhã, nesta noite. Como eu já falei no começo, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Mas Ele está te ensinando a depender, te ensinando a confiar. Está, louvado seja Deus, te ensinando quando é hora de parar. E não é hora de parar, o Senhor está te falando nesse dia de hoje. Talvez você quis parar por causa da tempestade, por causa do vento forte.
Talvez você está aí dizendo, eu vou parar, eu não suporto mais, Jesus. Eu não suporto mais esse vento forte, é muito levante, é uma coisa de um lado, é uma coisa do outro, e eu não suporto mais. Ei, mas o Senhor está falando nesse dia de hoje, que não é hora de parar, porque Ele está te ensinando a perceber quando é hora de parar. O Senhor está falando que não é hora de parar não, meu amado, minha amada. Não é hora de parar porque você quer parar. O Senhor está apenas te ensinando dentro deste temporal, dentro desse vento forte que você está passando. E Ele também está, louvado seja Deus, não parar de avançar para parar de escutar e entender que lá de cima a tua rota Ele vê. Louvado seja Deus. Ei, deixa eu te falar, lá de cima a tua rota o Senhor está vendo. Louvado seja Deus. Não se preocupe, o Senhor está te ensinando dentro desse vento forte, dentro desse temporal que você está passando. Está difícil, eu sei que não é fácil, eu sou prova viva disso. Eu tenho enfrentado muitas coisas, ou seja, agora Deus acalmou mais um pouco. Mas eu passei por um temporal terrível ali em São Paulo, por um vento forte, que só Deus para ter misericórdia da minha vida. Ei, mas o que eu acho lindo é que eu tenho um Deus que me sustentou no meio do temporal, no meio do vento forte. O Senhor, Ele cuidou de mim. Eu confiei nele e Ele me tirou daquele vento forte. Ele me tirou daquele temporal. Louvado seja Deus. Continuando aqui a leitura da música, diz assim, ó, já estou finalizando, meus irmãos. E alterar o caminho, e dar rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Jesus, Ele está falando aqui que Ele está alterando o teu caminho. Talvez você está passando por esse vento forte, por esse temporal, porque você quis alterar o caminho. Você quis seguir o seu caminho. Você quis, louvado seja Deus, você fez alguns planos, como eu falei aqui no começo, que Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Talvez você fez alguns planos, talvez você quis seguir outro caminho. E o Senhor está falando aqui que Ele está alterando o teu caminho. E Ele está dando rumo ao teu barquinho. O teu barquinho ele ficou sem rumo a partir do momento que você quis alterar o caminho. Mas o Senhor ele está alterando o caminho novamente. Você quis seguir outro caminho, mas o Senhor ele está alterando o caminho. Louvado seja Deus. E Ele está assim guiando ao seu barquinho a um lugar seguro. Louvado seja Deus. Lá em Isaías 55, versículo 8, vai nos falar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Talvez você quis seguir um caminho, aí você encontrou um temporal, você encontrou um vento forte nesse caminho que você quis seguir. Mas o Senhor ele está alterando este caminho para te dar vitória. Louvado seja Deus. Os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Talvez você pensou assim, não, eu vou por este caminho. Louvado seja Deus. Eu vou por este caminho. Mas foi o caminho errado, foi o pensamento errado que você tomou. Você pensou da maneira errada, porque o Senhor diz aqui, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ei, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus caminhos, os teus caminhos não são os meus caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Mais adiante vai nos falar: tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado, sim, eu chegarei. Ei, o Senhor te prometeu que você vai chegar lá do outro lado. Jesus ali pediu para os discípulos ir para o outro lado, e Ele tinha prometido. A partir do momento que Jesus manda eles ir para um outro lado, Ele promete ali que eles vão chegar até do outro lado. Eles dão uma certeza que eles vão chegar do outro lado. E Jesus aqui, Ele te fez uma promessa, que você vai chegar do outro lado, porque Ele está com você dentro desse barquinho, no meio deste temporal, no meio desse vento forte. O Senhor está com você.
E a palavra do Senhor vai nos falar em Números 23, 19, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Ei, Deus ele te prometeu, louvado seja Deus, ele vai confirmar na tua vida. Se ele ainda não confirmou, ele vai confirmar que do outro lado você vai chegar. Ou seja, a tua vitória você vai alcançar. Aquilo que você, louvado seja Deus, está esperando, mesmo no meio desse temporal, mesmo no meio desse vento forte, Deus ele te prometeu e você vai chegar, você vai alcançar a sua vitória. Só não desista, porque se você desistir, você não alcançará